Olá, Kendi Sakamoto! Aqui é a cantora e apresentadora Viviane Widmar. Tô aqui no trânsito de São Paulo, né? E venho aqui para desejar um Feliz Natal, próspero Ano Novo para você, Kendi Sakamoto, toda a equipe da TV Relacionamentos, são maravilhosos, todos fantásticos. Que 2025 seja um ano de muita coisa boa, né? Um ano muito melhor, se Deus quiser e Ele quer. Tá bom? Com muita paz, saúde, amor, prosperidade, fé, realizações e felicidades. Deus abençoe. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Um beijo aqui da cantora e apresentadora Viviane Widmar. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar sobre um assunto que poucos dominam, né? E um desses grandes profissionais, André Vilela. Olá, Kendi. Tudo bem com você? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite. André, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e nós vamos, a grande curiosidade é como que o mundo dos portos acabou te abraçando. Isso é como meu pai, falecido pai, dizia: quando o salitre entra no sangue, você se apaixona pela área, né? Bom, eu estou com 58 anos de idade, Menino ainda, 70? Parabéns. Os orientais dão um show quando a gente fala de longevidade. E eu nasci em Jaguarão, fronteira com o Uruguai, porque o meu pai, ele foi fiscal da Receita Federal. Ele passou no concurso da Receita Federal em 64. E não sei se pela posição dele na aprovação do concurso ou por ele não ter muitos conhecidos, nomearam ele fiscal da Receita Federal em Jaguarão, fronteira com o Uruguai. Então é uma cidade que faz fronteira com o Uruguai, não é muito famosa hoje. Temos outras fronteiras mais conhecidas e até maiores do que Jaguarão, mas Jaguarão até hoje ainda é um dos polos de passagem de cargas para o Uruguai. É rodoviário, né? Rio Grande do Sul. Então nasci gaúcho, mas com apenas 3 anos de idade meu pai conseguiu voltar para o Rio de Janeiro. Fui criado no Rio de Janeiro então até os 10 anos de idade, quando ele veio ao Porto de Santos fazer um trabalho pela alfândega. E para quem não teve a oportunidade, mas já era o porto, já era o maior porto da América do Sul naquela época. Já. Tamanho, né? Já. E aí ele veio fazer um trabalho no Porto de Santos e ele se apaixonou pela cidade porque, além de ter o maior porto da América do Sul, a proximidade da zona urbana da praia é muito grande. Então nós tivemos a oportunidade de morar na beira da praia, logo que chegamos em Santos. Isso para quem era carioca e para ir para a praia tinha que pegar um trânsito de 1 hora para chegar na praia, era um diferencial. E meu pai ligou para minha mãe e falou: olha, vamos mudar para Santos. E eu entendi logo que nós chegamos no Porto de Santos que o que ele queria dizer. Ele dizia: Santos é o maior porto da América Latina, mas é um novo. Todo mundo se conhece. Ok. Santos hoje já deve ter em torno de uns 400 mil habitantes, mas naquela época acho que não tínhamos em torno de 150, 200 mil. Estou falando década de 70 para 80. E ele falou: puxa vida, eu tenho qualidade de vida porque eu vou trabalhar no maior porto da América Latina e ao mesmo tempo estou a 15 minutos da minha residência. Okay. Santos é uma cidade pequena, é uma ilha. Perfeito. Então viemos para Santos, fui criado no Porto de Santos ao longo da minha adolescência e acabei concluindo meus estudos e fui fazer a faculdade de Direito. Eu já adorava o Porto, meu pai já trabalhava na área portuária. Mas uma curiosidade é que meu pai sempre me dizia: eu quero que você trabalhe ligado ao Porto, claro, mas eu não quero que você seja fiscal da alfândega. Eu falei: mas por que assim? É revolta com a tua própria profissão? Ele falou: não, como eu ainda estou nativo, eu nunca vou conseguir provar para todos que vivem comigo que você passou por mérito próprio. Entendi. Vai ficar aquela dúvida se eu não conseguir algum jeito de você passar. Exato. Mas você pode ter outras atividades no clube. E aí eu comecei a atividade sendo fornecedor de comida para consumo de bordo. Muita gente não sabe, mas a tripulação tem que comer. E não é lanche que você
come Sim. nem marmita. Você tem um paiol, que nós chamamos de mercadorias para comestíveis, né? O rancho, cozinheiros a bordo, por que não? Geladeiras, frigoríficos, para poder armazenar essa comida que será consumida a bordo. E alguém tem que fornecer essa comida para o navio. Sim, perfeito. Então, é uma atividade que nós chamamos de ship chandler, o fornecimento de comida para consumo a bordo. E tem que fazer um dimensionamento para não deixar faltar, né? Não pode ser muito a mais e também nem a menos, né? Sem dúvida. Então ele tem que contar quanto tempo ele vai ter de viagem entre uma escala de atracação de navio no porto e outra, e ele comprar comida suficiente para que a tripulação possa se alimentar ao longo da viagem. Tem assim um cálculo, por exemplo, ó, se der alguma dor de barriga, tem comida para mais 2 dias. Tem Sim, isso também? eles têm que ter um estoque mínimo de segurança de pelo menos mais 7 dias. Ok, isso é bom, tá? Agora, eu admito para você que com a tecnologia embarcada hoje nos navios que trafegam pelo mundo, até a tripulação diminuiu. Porque você tem muita coisa que era feita a bordo manualmente, por marinheiros. Sim, a parte operacional mesmo. Né? Exatamente. E hoje você tem toda aquela tecnologia embarcada que permite o navio ser tripulado. Eu vou chutar o número, hoje de 10, 12 tripulantes tocam um navio com capacidade para levar 5.000 contêineres. E que antes demandava muita gente, principalmente da área de segurança, ou ver toda hora quando o mar está agitado. Pra você ter uma ideia, Sakamoto, quando comecei a atividade de fornecimento de consumo de bordo, em 86, eu tinha que escolher os navios onde eu iria visitar para vender comida, né? Mas eu sabia já que os navios italianos eram atendidos por um fornecedor de navios específico, os navios gregos eram atendidos por um outro fornecedor de navio específico, e existia, vamos dizer assim, um acordo de cavalheiros que você não entrava no navio de quem já era atendido por uma fornecedora daquele país. É um código de ética, né? Já. Perfeito. Só que o que sobrava para mim? Naquela época, nós estávamos começando a receber no Brasil os navios russos com carro-lada, né? Isso, perfeito. Né? 90. Exatamente. Quando abriu o mercado. Quando abriu o mercado. Então, os navios russos chegavam com os carros e voltavam com o container de carne. Né? E tinha que comer essa tripulação. Só que existia a dificuldade da língua. Né? Eles não falavam inglês e, também por se tratar de uma soviética, não faziam questão de aprender. Né? Nunca vi um tradutor junto? Sim. Tá. Normalmente nós tínhamos um tradutor junto. E eu conheci uma senhora, que naquela época já tinha lá os seus 50 e poucos anos, Olga Nikolaevna Postovskaya. Ela era russa. E ela fala português perfeito? Perfeitamente. Foi criada no Brasil. Os pais vieram para o Brasil quando ela era nova. E ela, de alguma forma, ela se apaixonou também pela área portuária. E naquele momento, começou a fazer muito sentido ela ter o domínio da língua russa. Porque eu entrava a bordo do navio, cumprimentava o navio comandante em russo, porque isso para mim até então não era muito difícil de aprender. É como nice to meet you, muito prazer em conhecê-lo. Em russo é очень приятно познакомиться, ou приятно. Então você se apresentava, mas eu não poderia falar com um comandante russo em inglês. Porque, vamos fazer uma analogia para que o público entenda. É melhor quando você cantar o hino do Palmeiras para um corintiano. Isso. Você está quase que ofendendo. E a intenção era ter uma relação comercial. Então a gente não poderia diplomaticamente falar com a língua do maior inimigo, porque eles estavam na Guerra Fria. Sim. Né? Então era sim importante você ter algum intérprete. E esses protocolos são muito interessantes e precisam ser mantidos. Kendi, para você ter uma ideia, a tripulação russa ela tinha proibição dos seus imediatos, os oficiais, de descer em terra. Por quê? Medo que o tripulante abandonasse o navio. Ok. Nós estamos falando de Guerra Fria. Certo. Né? Então uma das de asilo, né? E de asilo. Né? Mas eles ainda além naquela época. Se porventura o tripulante evadisse do navio e pedisse asilo, eles poderiam não capturar novamente o tripulante,
mas eles sabiam que existia uma família dele lá na Rússia que ia pagar por isso. Tanto é que o soldo, que a gente chama, o salário do tripulante, ele normalmente não recebia a bordo, era enviado para a família na Rússia. Porque ele, a bordo do navio, ele praticamente não precisava de nada que ele tivesse que comprar. E também não podia entrar no país sem dinheiro. Então, assim, ele tinha dinheiro para comprar um cigarro, para ele descer do navio para um descanso, tomar uma cerveja, mas não era o salário inteiro. Perfeito. Tá? Então, era difícil o tripulante poder descer no navio. Mas como eu consegui conquistar a simpatia do povo, os tripulantes, eu te digo que eles não têm essa raiva que eles têm contra os ocidentais, como a gente vê hoje pelos políticos. Isso. A tripulação russa E nos filmes era muito sofrida, eles sofriam muito esse tipo de coação, né? Então, quando eu conseguia me manifestar com eles através do intérprete, às vezes até esboçando o inglês fora, né, nos bastidores que eu digo, né? E eles também mal falavam um pouco inglês, mas a gente conseguia se entender. Eu percebia que era um povo muito querido, um povo que tinha um respeito pelas outras nações muito grande. E com isso eu consegui a proeza de levar não só o comandante, o chefe político do navio, que era um politruque, mas o resto da tripulação em duas combis para jogar bola na praia. Nossa, naquela época eu era uma alegria muito grande para eles, né? Eu ganhei a confiança de todos eles de uma forma que ficou marcado. E foi um negócio que para vocês não teve custo, porque a praia é livre, né? Estava lá. Eu admito para você que eu consegui, junto à empresa que fornecia carne para mim vender a bordo, alguns quilos de carne para fazer um churrasco. Sim. Eles deram. Né? Consegui na época uma cerveja portada, que também cedeu algumas caixas de cerveja, e nós tentamos, né, fazer um bate-bola na areia entre os russos e os brasileiros. Época de Copa do Mundo, 86, né? E alguns sabiam jogar bola? Não. Mas era para brincar, né? Para brincar. Eles jogavam muito vôlei a bordo do navio, mas futebol não era muito. E assim, eles estavam mais interessados na confraternização, tomar uma birita, né? Porque isso em qualquer lugar do mundo, não estou falando que só os russos bebem, mas na hora do lazer eles se permitem tomar uma cerveja, vodka, né? E dá um equilíbrio. E aí eu lembro muito bem que meus amigos que eu chamei para bater bola com eles, né? Também não falavam muito bem inglês, mas diziam para o tripulante russo, o Ruski, diz Brazilian Vodka 51, e pegava a garrafa de 51 cachaça, virava um copo de cerveja de plástico, quer dizer, a cerveja já não estava muito gelada, o cara virava cachaça 51 dentro do copo do cara, e aí o russo dizia, quente, nas da 9, aí, pau, virava para ele. E não caía não? Olha, eu lembro que esse negócio começou às 11 horas da manhã, quando eram 4 horas da tarde, eu já não conseguia mais segurar os caras. Já tinha cara que já estava dentro d'água e se vacilasse acabasse afogando no raso. Então eu botava eles na Kombi para levar embora, enquanto eu botava 2 na Kombi saía 1. Foi um. Mas isso ficou marcado na cabeça deles como uma confraternização em época de Copa do Mundo. E tenho certeza que é inesquecível. Inesquecível. Tanto é que até hoje eu ainda tenho relacionamento com uns embarcados daquela época, outros que eu conheci posteriormente. Naquela época a gente não tinha nada, mas você chegou a tirar algumas fotos também ou não? Sim, eu tive a oportunidade. Porque o pessoal que está assistindo a gente falou, não, pega o celular e tira a foto. Não, naquela época era assim, o que nós tínhamos para gravar eram aquelas câmeras de videotape. Ok. Aquela que você usava aqui, mas era câmera de VHF, né? Isso, certo. Eu tive a possibilidade, inclusive, de fazer uma cópia desse vídeo e dei para o comandante do navio. Que bacana, entendi. Eu fiquei sabendo posteriormente que esse navio, quando chegou lá na União Soviética, eles fizeram cópia desses vídeos e deram para os comandantes de todos os navios russos. Que bacana. Então, quando os navios russos chegavam a Santos, eles já chegaram procurando a Olga, que era a tradutora, porque sabia que ali era o povo que ia receber ele muito bem. Isso me gerou um lucro fantástico de operações aéreas. Que bacana.
Não, e para você sempre vai ser nesse sentido, né? Olha, eu tive a oportunidade de conhecer recentemente uma outra pessoa que representa comercialmente as empresas russas. Tá? Sei que no passado, recente, nós tivemos inclusive um presidente visitando a Rússia para garantir que não ia faltar insumos para a nossa agronomia. Né? Nós temos importação de muitos produtos que são utilizados no defensivo agrícola e são fabricados na Rússia. Olha só que coisa, né? Parece que Deus pensou em tudo, né? Porque assim, nada pode ficar totalmente independente. Você de alguma forma depende desses insumos, né? E assim, eu nunca me envolvi sobre política, sei que é um país que hoje está em guerra, mas eu também sei que existe uma população que precisa viver, precisa comer, independente do governo que ali está. Exatamente. A gente precisa separar o que é o povo do que é o pessoal que manda. Perfeito. E nesse sentido é que eu nunca fui arbitrário ao ponto de dizer, não vou deixar, não vou atender porque é o russo. Não, ao contrário. Hoje eu tenho uma relação, inclusive hoje de manhã tive contato com o pessoal lá de São Petersburgo, que não se envolve com política aqui. Eles querem manter as relações comerciais com o Brasil, independente de qualquer questão política. Isso, está certo. Né? E o Brasil precisa, nós temos uma agronomia forte, né? O que gira o Brasil hoje é a agronomia, e muitos desses defensivos agrícolas são produzidos pelo mundo, independente do país. Né? Então eu sempre busquei ter esse tipo de relacionamento, não tenho nenhum problema de recebimento, né? Eles são muito fiéis e ao mesmo tempo provém o Brasil com muitos produtos que nós utilizamos sim. Às vezes nossos espectadores aí não têm noção, mas algum produto teve sim algum tipo de insumo russo. Perfeito. Sem nenhum problema político quanto a isso. Né? Tá certo. Tem que ter. E a minha formação sempre foi essa. Eu cheguei a ter a possibilidade de ser professor universitário na UNAEP. Acho que a gente pode citar as universidades. Sim, né? Perfeito. A UNAEP foi uma universidade que me deu, a de Ribeirão Preto, que eles têm uma unidade no Guarujá, me deu uma oportunidade para apresentar o Porto para os alunos. Nós comentamos um pouco antes, né, que a maior dificuldade eu tive como professor, acredito que você também, você conseguir passar para os alunos numa sala de aula o que é a realidade portuária. Isso. É diferente daquilo que se vê nos livros. Então, as atividades que acontecem no porto, elas vêm evoluindo, né? Os contêineres já são utilizados há mais de 60 anos. Hoje a tecnologia permite que você tenha menos pessoas operacionais, né? Perfeito. Nós temos hoje... E também menos riscos para quem trabalha. Né? Hoje nós temos mulheres operando máquinas de grande porte que manuseiam contêineres com 30, 40 toneladas. Pouca gente carregando, né? Coisa muito pesada. Exatamente. E essa evolução toda aconteceu ao longo dos anos, mas o professor na época da UNAEP me perguntou, posso levar uma turma de faculdade até o terminal onde você trabalha para conhecer a atividade portuária? Eu falei, claro. Combinei lá com os donos da empresa e recebemos um ônibus com 40 alunos. Foi uma experiência fantástica, que deu muito frutos. Desses grupos que começaram a fazer visitas técnicas, nós temos uma amiga em comum, a professora Glória Bock. Sim, perfeito. Essa professora hoje já tem 20 anos que ela leva turmas de faculdade ao Porto de Santos, né? Periodicamente, durante o período docente. Ela desce com ônibus para conhecer o Porto de Santos. E eu tive a grata satisfação de recebê-la por mais de 10 anos nesse terminal, conhecendo o Porto dos seus alunos. E ele viu que aquilo que não está escrito, né, ou gravado, o vento acaba levando. É verdade. Né? Então eu queria que você contasse a parte dos podcasts. Como professor. Na verdade, o podcast, como o professor Ken comentou, a gente procura manter a coisa escrita para que as futuras gerações tenham acesso, né? Sim. Eu acho que isso é primordial. E como eu disse na vez passada, eu tive a oportunidade de ser professor de faculdade, mas eu falei, poxa, a comunicação hoje está muito em cima de podcast. Sim. Né?
Então eu tirei da minha cabeça e do papel uma ideia que era gravar com profissionais do Porto de Santos principalmente, mas até de outros portos, por que não, e de outras atividades ligadas ao Porto, a história desses profissionais, né? Eu tive a oportunidade de ser filho de um fiscal da Receita Federal, não gravei com meu pai, infelizmente, ele faleceu, eu era muito novo, mas quando eu percebi que nós deveríamos dar oportunidade para registrar a história de profissionais, eu comecei chamando uma grande amiga que é da área de comunicação, Ana Dornelas, do site Brasil Modal, que me presta a minha homenagem, que foi a primeira, a nossa madrinha do programa, né? E eu pedi a ela que trouxesse um outro convidado para não ficar só uma entrevista de duas pessoas. Foi muito legal, está no YouTube, no Bastidores do Porto. E depois eu gravei, tive a grande honra de gravar com 3 ex-fiscais da Receita Federal, aposentados. É legal que é o mundo real, né? Exatamente. Isso. Então são 3 fiscais da Receita Federal que já estavam aposentados, um deles ainda continua como consultor, que é o Antônio Russo, Regina Godinho e Antonieta. São 3 fiscais que trabalharam no mínimo 30 anos no Porto de Santos. Gravamos também está no YouTube. E aí na sequência, Kendi, começaram a aparecer oportunidades. Uma das pessoas que mais me deu apoio nesse período, para continuar gravando o podcast, Bastidores do Porto, foi a Alessandra Lopasso da Centauri, que é uma agente de carros. Perfeito. Ela tem um estúdio de gravação na sua unidade aqui em São Paulo, e falou para mim, Guilherme, nós vamos montar na Feira Intermodal, que é uma feira que eu acho que todos que se interessam por logística um dia devem visitar. É uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Né? A última foi no Pavilhão Imigrantes, e esse ano deve partir aqui para a Marginal, aqui no Centenorte. Ok. Para quem gosta da área de logística, tem interesse em entrar na área. Esse ano vai ter? Vai ter esse ano. Tá, Vai ser mais ou menos, acho que em março ou abril de 2025. E eu fui convidado por ela, onde ela teve uma experiência fantástica. Ela pegou um stand, chamou mais ou menos 7, 8 estrangeiros que nunca tinham vindo ao Brasil, mas que trabalharam nas relações internacionais de cargas, e montou um stand para que eles tivessem a oportunidade de receber os visitantes e trocar ideias. Fantástico. Uma experiência fantástica. Tudo isso está gravado no YouTube. Nós tivemos a oportunidade, no andar de cima desse stand, fazer um estúdio de gravação dentro da Feira Intermodal. Ok. E ali, gente, nós conseguimos registrar. Eu já tinha convidado alguns profissionais da velha guarda, como nós chamamos, né, para contar as suas histórias. Então eu tive a felicidade de ter registro de um profissional chamado Carlos Werneck, onde ele conta que o circo Orlando Orfei, que acho que sim, infelizmente ele faleceu. Ele faleceu. Mas o circo Orlando Orfei teve a aventura de embarcar os seus animais num navio no Rio de Janeiro e até Manaus, de navio. Os bichos dentro do navio, elefante, girafa, tudo. Quando chegou em Manaus, eles desembarcaram do navio, embarcaram os bichos numa balsa e entraram pelos afluentes do Rio Amazonas fazendo apresentação circense. Não, hoje é inimaginável, né? Inimaginável. Verdade. Você transportar internacionalmente um bicho já é um negócio complicado. Como é que chama? A segurança não era tão grande igual é hoje ainda. Sem dúvida. E você tinha que garantir a saúde desses bichos em toda a vida. Então o próprio Orlando Orfei foi junto com a sua filha, veterinário, os clientes, os teus contatos, possam ter acesso também, além da atividade de armazenagem, de transporte que você sempre vendeu no porto, agenciamento internacional dessas cargas. Eu falei, perfeito. Fizemos um acordo e a coisa de um mês atrás eu comecei a compor a equipe comercial da Centauri. Parabéns. Que é uma empresa, cara, que não tem limites geográficos. Ela vai desde a Índia até a Originalmente ela nasceu onde? A Alessandra tem uma história muito bonita, porque a mãe dela já era da área de logística, né, de comércio exterior, né? Ela já tinha seu inglês, mas ela não tinha aquele traquejo. Ela e ela nem gostava muito, porque ela já sentia a falta da mãe, porque a mãe trabalhava na área do porto. Então eu sentia aquela meia, esse negócio que tira a minha mãe de casa. Mas, como a gente disse no outro programa, o salitre entra no sangue, ela se apaixona pela profissão.
Ela casou no ano passado e a lua de mel dela foi viajar pelo mundo buscando profissionais e alternativas de trabalho e relações com o mercado. Maravilhoso. Que deu esse fruto todo que eu comentei com vocês. Então é uma empresa hoje que está aberta para o mundo. Agenciamento internacional é uma coisa que envolve muita confiança. Sem dúvida. Olha, principalmente tudo que são relações pessoais, interpessoais, né? Principalmente internacionais, a gente tem que aprender muito a cultura do outro país, né? Os protocolos, né? Sempre. Uma coisa que eu vejo muito, que eu estou entrando mais a fundo agora nas negociações internacionais, quem contrata frete internacional sempre busca o menor custo. Só que hoje nós estamos vivendo no mundo uma relação de oferta e procura, onde os navios estão sendo muito preteridos, existe muita gente querendo transportar cargas internacionalmente, né? E o dono do navio, o armador, normalmente ele franqueia tarifas para os seus agentes de carga que o representam para negociar. À medida que um agente de carga vai oferecendo um frete muito baixo para ganhar clientes, a gente sabe que o navio ele é limitado, porque tem muito espaço físico. Exatamente, Aí pode comprometer segurança. Então o que acontece? Na hora do embarque, efetivamente, hoje, quem conhece um pouco dessa área de comércio exterior sabe que está acontecendo isso, vai embarcar quem realmente pagou mais. No passado, quando você fechava um booking, fechava uma reserva de um embarque, você iria embarcar independente do frete. Hoje, essa coisa da negociação aumentou tanto que hoje é muito comum se escutar falar em overbooking. Ou seja, vende-se mais passagens do que cabe dentro de um navio. Vocês já viram isso em companhias aéreas? Sim. Né? Mas por que um embarcou e o outro não? Preço. Eu digo para você, Kendi, com muita tranquilidade, hoje, quem briga por ter o menor frete, infelizmente hoje não está tendo garantia de embarque nos navios. Entendi. Por quê? O número de navios é limitado, está se aumentando, tem navios novos sendo construídos aí, navios com capacidade de mais de 20 mil teus, mas hoje é uma realidade. Nem sempre você vai conseguir embarcar no navio que você queria, e por culpa sim de que alguém diz, olha, eu consegui alguém que pague mais, vai embarcar antes do teu. Vilela, e no dimensionamento, peso e volume é levado em conta, né? Sim, sempre. O tipo de mercadoria, em algum momento, pode ser um complicador. Por exemplo, cargas consideradas perigosas, né? Classificadas como perigosas, e aí eu não digo só de dinamite, não, gente. Eu estou falando de produtos químicos contaminantes, como poluentes, né? Isso pode ser um motivo pelo qual o dono do navio, o armador, em algum momento vai dizer, bom, eu prefiro transportar uma carga que não é perigosa, porque nós temos risco de acidentes a bordo. Mas tem coisa que às vezes não compensa, né? Por exemplo, papel higiênico não compensa, né? Olha, né? Talvez, né? Você pode não acreditar, mas no passado, década de 2010, nós mandamos contêineres com papel higiênico para a África. Puxa vida, entendi. Eu lembro bem que a Odebrecht, né, a construtora, tinha muitas obras na África. E quando os funcionários iam para lá, não existia venda de papel higiênico. Aí a Odebrecht começou a mandar contêineres de papel higiênico para as obras. E aí começaram a perceber que algumas outras pessoas que trabalhavam na mesma obra e eram da África também queriam papel higiênico. E aí surgiu a ideia na Odebrecht de criar um supermercado para produtos brasileiros, inclusive papel higiênico. Então sim, respondendo a tua pergunta, nós já mandamos muito contêiner de papel higiênico para a África. Não porque o valor valia a pena vender. O governo africano muitas vezes subsidiava a compra, porque depois da independência africana da década de 80, eles não têm até hoje muita produção nacional de produtos de consumo, como higiene, né? Então sim, é possível e é necessário às vezes você mandar um contêiner de papel higiênico para outro país. Aí você me fez lembrar, tem uma época que, por exemplo, exportação de frango ia... Até hoje nós somos os maiores.
Só que eles começaram a ver que o pé de frango não ia. Isso. Mas hoje, por causa do colágeno, está indo também. O Brasil, por ser um grande produtor, né, agrícola e na linha de produtos alimentícios em geral, né, o frango continua sendo o nosso carro-chefe, o suco de laranja também, o Brasil é um grande exportador de suco de laranja. Café também. Café até hoje, né? Nós já tivemos aí a disputa, no café principalmente, de outros países produzindo café, como a Colômbia, que tem a mesma qualidade que o Brasil. Mas, quando a gente fala de outros produtos, o Brasil ainda continua tendo hegemonia, a qualidade superior do que outros países. Né? É uma coisa que nós não vamos perder nunca. O brasileiro, para a produção, é um povo que... Isso, e a parte de agro, com a tecnologia, está fazendo... Sem dúvida. Existem os controles internacionais para garantir que o Brasil não exporte nada contaminado, que tenha baixa qualidade, né? Aliás, ao contrário, normalmente o produto que é exportado é o melhor que nós produzimos no país. É verdade. Né? Para que tenha uma imagem boa lá fora, e o Brasil ainda continua tendo um bom prestígio nos seus produtos exportados até hoje. Eu me recordo quando eu era moleque que era assim. Eu via o pessoal fazendo assim, apanhando o café manualmente. Sim. Né? Não. Então, assim, o que ia para fora era o bom. Aquele que caía, pegava no chão lá com terra, um pedacinho de graveto lá, aí você torrava e era tomar. Hoje está um pouquinho melhor. Não, está melhor. O Brasil já tem hoje no consumo interno produtos de alta qualidade, né? Mas ainda temos uma dificuldade que a gente exporta café e depois importa aquelas cápsulas com o produto já pronto para botar na máquina e apertar o botão e sair. É verdade. O Brasil ainda não consegue ter a expertise para pegar esse café, em vez de mandar ele cru lá para fora, ele torrar, moer, fazer a cápsula do café que a gente toma aí todos os dias de várias marcas. Então essa cápsula de café, né, já o café moído, torrado, normalmente é importado. Sim, mas é uma realidade o seguinte. Por exemplo, quando eu era garoto, meu pai tinha plantação de bananeira. Eu ia lá, cortava os cachos de banana e tal, só que eu não tinha vontade de comer banana, você olhava o dia todo, você acordava ele banana, então, assim, carregava. Você não foi criado no Vale do Ribeira, não foi? Não foi. Pedro de Toledo, Itaúí, aquela região ali, muito rica. E não dava, né? Agora, por exemplo, você vê, a Suíça não tem um pé de cacau, as melhores chocolates do mundo vêm de lá. É isso. A Itália não tem um pé de café, mas as melhores máquinas de café do mundo vêm de lá. É isso. Na necessidade, o ser humano tem maior criatividade. Sem dúvida alguma. A zona de conforto nunca proporcionou alavancagem. É verdade. Né? É da dificuldade que a gente vai começar a criar especialidade, a aumentar o valor agregado. Perfeito. Isso é importante. Está ótimo. André, venha outras vezes, viu? Você acabou de falar honra Você para mim. pode deixar teus contatos. Claro, olha, eu tenho o meu e-mail da Centaura, que é andré.vilela@centaura.com.br, né? E tenho do Bastidores do Porto também, Bastidores do Porto oficial no Instagram e Bastidores do Porto no YouTube. Espero contar também com a audiência do teu público tão selecionado, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Internautas, os agradecimentos então a esse brilhante profissional, André Vilela, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima. Maravilhoso.